Taxista é demitido por dar carona à moradora de rua e seu filho. Dias depois, ela aparece no antigo trabalho dele e faz seu ex-chefe chorar. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Davi estava cansado, ele havia feito diversas corridas para compensar os consertos que tinham que ser feitos no carro. Ele trabalhava há 6 meses em uma frota de táxis e foi designado ao pior carro que eles tinham. Para piorar, Davi seria o responsável pelo conserto de peças do carro e futuros problemas. A frota tinha mecânicos especializados que checavam os carros periodicamente, porém o de Davi era o único que não era vistoriado. Tudo isso porque seu chefe, Jeremias, não gostava dele. Os motivos de Jeremias não gostar de Davi nunca ficaram claros, mas isso atrapalhou e muito a vida dele. Como o carro tinha problemas constantes e o dinheiro das reparações saía do bolso de Davi, ele sempre ficava com pouco dinheiro no final do mês. Essa situação estava cansando ele, mas Davi não tinha para onde ir. Ele veio do interior para conseguir uma vida melhor na cidade, mas o único emprego que conseguiu foi de taxista. Além disso, ele não tinha terminado os estudos e procurar outro emprego estava fora de questão, pois ele mal sobrevivia com o que ganhava. Era um sábado à noite quando Davi chegou da sua última viagem e já iria para casa. Onde você pensa que vai? Ainda tem uma corrida para você fazer? Não seja folgado e vá pegar nosso cliente, pois todos os outros carros estão ocupados, disse seu chefe Jeremias. O sangue de Davi ferveu de raiva, não por ele ter que trabalhar mais, mas pelo modo que seu chefe falava com ele. Além disso, ele precisava desse emprego e tinha que obedecer a tudo. Sim, eu irei o mais rápido possível, não se preocupe, disse Davi. Jeremias deu um sorriso snob e ficou vendo ele sair no táxi quase caindo aos pedaços. Davi estava muito cansado e queria muito descansar, mas não podia, seu emprego era a prioridade no momento. Faltava meia hora para meia-noite devido à forte chuva. Davi estava dirigindo bem devagar. Enquanto estava parado em um sinal, ele ouviu batidas no carro. Por favor, me ajude, minha mãe não está bem, me ajude a levar ela para casa. Davi se assustou e viu um menino que estava bastante sujo e praticamente enrolado em um tecido que parecia mais pano de chão gritar por socorro. Depois de olhar bem, ele notou que havia uma mulher ao seu lado tão mal vestida e suja como ele. A mulher não parecia bem e dava a sensação que iria desmaiar a qualquer momento. Por algum segundo Davi hesitou e pensou que podia ser uma armadilha. Os tempos eram perigosos, principalmente pela madrugada. No entanto, os gritos de ajuda do menino atingiram seu coração, eles não pareciam ser de mentira. Depois de abrir a porta traseira do carro, Davi disse: "Vamos, entrem, eu levarei vocês ao hospital", disse Davi. O menino ajudou sua mãe a entrar e os dois sentaram no banco de trás. A mulher, que mal conseguia se manter reta no banco, falou: "Não precisa nos levar ao hospital, ele fica muito longe, não sei se aguento, mas nós moramos aqui perto, apenas 1 quilômetro, nós moramos no cemitério, lá tem os medicamentos que estou precisando." Davi ficou em choque quando ela disse que morava no cemitério. Será isso verdade? Por mais que ele tenha ficado assustado e tremendo por sua vida, ele sabia que o hospital mais próximo ficava muito distante, uns 20 quilômetros na melhor das hipóteses, e o cemitério que ela falava ficava bem próximo. Davi já havia passado diversas vezes em frente ao antigo cemitério que estava abandonado, pois a prefeitura tinha comprado outro terreno para ser o principal da cidade, então o antigo estava abandonado, além de ter vários terrenos baldios ao redor. Mesmo com medo, ele foi até o local. Foi uma corrida rápida, mas o carro não chegava onde a mulher disse que morava. "Senhor, por favor, me ajude a levar minha mãe até nossa casa, ela não consegue andar nesse estado e eu não tenho força para ajudá-la", falou o menino. Davi pensou: isso já é demais, ele estava com medo de toda aquela situação, e se tudo fosse um teatro para enganá-lo e pegarem suas coisas? Mas algo nos olhos do menino pareciam ser puros e realmente preocupados com sua mãe. "Que Deus me proteja", pensou Davi. "Preciso apenas de 1 minuto", disse ele. Davi pegou seu rádio e falou com um amigo taxista para pegar o passageiro que ele iria pegar. Demoraria bem mais, mas ele pagaria os prejuízos que o cliente tivesse. Depois disso, ele saiu do carro e foi até a mulher lhe ajudar a andar pela entrada do cemitério. Davi ajudava ela a andar enquanto seu filho ficava ao seu lado segurando sua mão.
Os três andavam bem devagar pelo cemitério antigo. A madrugada e a luz da lua fazia ele parecer ainda mais aterrorizante. Davi sentia um frio na espinha a cada passo e estava preparado para tudo, menos para o que estava por vir a seguir. Eles chegaram a uma pequena casa aos pedaços escura, parecia ser algo saído de um filme de terror. O menino destrancou a porta e quando abriu eles entraram imediatamente. Davi ficou espantado ao ver uma casinha bem simples, com fogão, uma pequena geladeira, uma mini mesa de jantar e uma porta quase quebrada que levava ao banheiro. Era tudo muito simples, mas havia um ar de aconchego lá dentro. A mulher foi até o sofá velho e pediu ao seu filho a caixa de medicamentos. Depois de tomar uma injeção, a jovem ganhou vida e aos poucos melhorou. Enquanto isso, seu filho tentava fazer algo para sua mãe comer, mas era visível que o menino não tinha habilidade na cozinha. Davi estava mais tranquilo, pois era tudo verdade e ele não corria perigo, então ele foi ajudar o menino. Não havia praticamente nada na geladeira. Ele juntou farinha de trigo, leite e um pouco de açúcar para fazer uma panqueca para a mulher comer. Ela e o menino comeram e agradeceram a ele. Muito obrigada, você salvou minha vida, nem sei como agradecer, meu nome é Manuela e o nome do meu filho é Pedro. A mulher se levantou e parecia bem melhor, ela foi até o fogão e preparou um chá para ele. Davi, depois de tomar o chá, agradeceu e disse que precisava ir, pois estava muito tarde. Manuela, que estava muito melhor, disse que acompanharia ele até o carro, pois conhecia melhor o caminho pelo cemitério. Esse local à noite pode virar um labirinto caso você não conheça o caminho. Enquanto os dois andavam pelas tumbas, a lua surgiu entre as nuvens. Davi notou que por trás de toda aquela sujeira havia uma mulher que era jovem, mas ele não comentou nada. Davi entrou no carro e Manuela agradeceu segurando sua mão. Já vai chover, é melhor você voltar para casa logo, disse Davi. Depois de colocar a chave no carro, ele se sentiu calmo por tudo ter dado certo e poder ajudar alguém. Ele deu a partida várias vezes e nada do carro funcionar. Uma tempestade começou a se formar no céu. Davi olhou o carro de todos os lados e tentou várias coisas, mas nada deu certo. De longe, Manuela olhava o jovem taxista tentando sair com seu velho carro. Acho que não tem jeito, vou falar com a central e tentar conseguir um reboque, pensou ele. Davi tentou usar seu celular e o rádio que tinha da empresa de táxi, mas nada estava funcionando. Só pode ser brincadeira, pensou ele. Mal sabia Davi que a tempestade já havia passado por outra região, derrubando árvores e torres de transmissão, assim deixando milhares de pessoas sem sinal de celular. Você pode ficar conosco essa noite se desejar, disse Manuela. Davi estava sem opções, ele não queria dormir no carro que estava ao lado do cemitério, mas também estava com medo de dormir em uma casa que ficava dentro do cemitério. Davi aceitou e os dois voltaram antes que pudessem ficar encharcados. Vou colocar um lençol no sofá para você poder dormir bem, disse Manuela. Enquanto ela arrumava tudo para ele poder dormir, os dois conversavam. Por que vocês estão morando aqui no cemitério e o que aconteceu para você passar mal? Perguntou Davi. Eu estava catando lixo em um lixão próximo daqui, mas me senti mal e precisei do meu remédio. Passei horas tentando andar, mas não conseguia. Meu filho estava aqui em casa e foi atrás de mim. Quando vi, fiquei preocupada de ele estar andando sozinho nessa hora da madrugada e isso me deu mais forças para andar. Foi então que vimos seu carro e ele correu para pedir ajuda. Nós já havíamos falado com diversas outras pessoas, mas ninguém parou para nos ajudar, você foi o único. Quanto a morar, eu não tive escolha, mas morei um tempo nas ruas, então esse lugar é muito melhor que morar na rua. Eu não tenho medo dos mortos, eles não me fazem mal, porém os vivos, esses já destruíram minha vida. Davi sentiu raiva e tristeza vindo da voz de Manuela. Alguns meses atrás eu saí da prisão e depois de pegar meu filho eu vim visitar o túmulo de meu pai. Quando eu estava aos prantos, o zelador deste local me viu, e com pena de mim e meu filho, disse que havia essa pequena casa que servia como depósito do cemitério. Ele retirou tudo, menos os móveis, e disse que eu poderia ficar o tempo que precisasse. Davi ouviu tudo, estava explicado porque eles estavam sujos, estavam em um lixão e estava explicado seu mal-estar. No entanto, a parte de ela ter saído da prisão o assustou,
ele estaria realmente seguro dormindo naquela casa com ela? Davi pensou e ficou assustado. Percebendo seu olhar de medo, Manuela disse: Não se preocupe, não lhe farei mal, não cometi nenhum crime, acredite em mim, sou inocente e em breve provarei a todos minha inocência. As palavras dela acalmaram Davi. Pedro brincava com um boneco velho e de repente o garoto soltou algumas palavras em inglês e outras no que parecia ser italiano. Davi não era fluente em inglês, mas já havia pegado alguns passageiros estrangeiros e percebeu que o menino falava bem. Como pode um garoto que mal tem onde morar falar 2 idiomas? Algo não parecia certo. Manuela também demonstra ter um porte e jeito de falar com as pessoas que poucas pessoas têm. Ele ficou surpreso, mas estava muito cansado e aos poucos adormeceu. Pela manhã, Davi acordou ao som de algo fritando e um cheiro agradável de panquecas. Pedro ainda dormia tranquilamente na pequena e velha cama de solteiro e Manuela estava no fogão. Havia uma energia tão boa naquela casa, Davi não sabia explicar, era algo aconchegante, era a sensação de estar em casa ou de visitar a casa da avó. Você acordou? Preparei algumas panquecas e um pouco de café, não tinha muita coisa, mas fiz o melhor que pude, espero que goste. Davi comeu e se surpreendeu, com poucos ingredientes ela fez algo ainda mais delicioso que ele havia feito na noite anterior. Ele agradeceu e disse que precisava ir ver seu carro. Davi e Manuela foram até o carro e por algumas horas ele tentou consertar até que finalmente conseguiu. Manuela, chame o Pedro, vou levar vocês para lanchar, disse Davi. Manuela sorriu e foi imediatamente chamar o garoto. Ele os levou para uma lanchonete e deixou que Manuela e Pedro escolhessem o que quisessem. O garoto estava envergonhado, mas sua fome era maior que a vergonha, ele comeu bastante e estava com um sorriso no rosto. Ao saírem da lanchonete, Manuela pediu um favor a mais. Não quero aproveitar da sua boa vontade. Você já fez tanto por mim e meu filho, quero lhe pedir só mais uma coisa, se puder me leve ao banco, eu ficaria muito agradecida. Você não vai roubar o banco não, né? Falou Davi em tom de brincadeira. Não, sorriu Manuela, tem algo lá que me pertence e finalmente poderei provar que sou inocente. Davi dirigiu até o banco e os deixou lá, antes de ir Manuela falou. Obrigado Davi, não consigo lhe ver como um ser humano, pois não gosto de pessoas, lhe vejo como um anjo, no momento não posso pagar a viagem do táxi e nem o que você fez por mim, mas saiba que nunca esquecerei o que fez, muito obrigada. Os dois se despediram e Davi não parava de sorrir, ele se sentiu bem fazendo o que era certo, no entanto seu sorriso sumiu imediatamente quando o sinal do seu celular voltou. Havia dezenas de mensagens de seu chefe Jeremias. A situação não parecia nada boa. Davi pensou em ligar para ele, mas seria melhor explicar tudo pessoalmente. Quando chegou à empresa, ele viu logo na entrada Jeremias que estava vermelho de tanta raiva. Você é o pior funcionário que já tive em vários anos, por que não atendeu minhas ligações e por que você mandou outra pessoa pegar nosso cliente? Perguntou Jeremias. Davi se desculpou e explicou toda a situação. Ele também disse que pagaria a corrida da pessoa que ele não compareceu e também qualquer prejuízo que a empresa teve. Jeremias, no entanto, não deu ouvidos a ele. Seu chefe sabia que boa parte da cidade ficou sem sinal, mas queria apenas humilhar seu funcionário. A empresa também não teve nenhum prejuízo e o cliente não fez nenhuma reclamação. Jeremias queria de qualquer forma fazer Davi se sentir rebaixado na frente de todos. Mas Davi estava cansado de tudo isso, mesmo pagando os prejuízos ele ainda seria tratado daquela forma. Finalmente ele falou educadamente com seu chefe e disse que isso era muito injusto com ele que estava sendo perseguido. Jeremias ficou ainda mais furioso e disse que Davi não precisava mais trabalhar lá e pediu as chaves do seu velho carro que pertencia à empresa. Davi ficou surpreso. Ele não imaginava que Jeremias seria capaz de demiti-lo por isso. No pouco tempo que ele passou nessa empresa ele viu taxistas fazerem coisas piores e nem sequer levaram advertência. Ele estava quase chorando e com vontade de implorar para não ser demitido. Davi precisava daquele emprego, mas ele engoliu o choro e apenas entregou as chaves e saiu pela porta. Ele não tinha dinheiro e não tinha mais carro. Davi andou 4 quilômetros até chegar em seu velho apartamento.
Ele chorou na cama pensando em como conseguiria pagar o aluguel que estava próximo, além de como ele iria comer. Tudo isso perturbava as noites de sono dele. Por semanas ele procurou emprego, mas não tinha o ensino médio completo e isso dificultou muito sua contratação. Já fazia 3 semanas que ele foi demitido. Na sua geladeira havia apenas água e o aluguel estava atrasado. Ele não sabia o que fazer. Sua única alternativa seria voltar para o interior. Lá a vida não seria mais fácil, mas pelo menos ele teria onde morar com seus pais. Davi colocou os poucos objetos que tinha em uma mala pequena e uma mochila. Ele estava esperando um amigo taxista que o levaria de graça para a rodoviária onde ele gastaria o único dinheiro que tinha com a passagem de volta para sua terra natal. Após ouvir batidas na porta, Davi atendeu esperando seu amigo. No entanto, ele levou um susto com quem estava do outro lado. Olá, eu disse que voltaria para lhe pagar. Davi olhou por alguns segundos e não conseguiu reconhecer quem era, mas seu queixo caiu quando notou que era Manuela. Ela estava com um lindo vestido, usava joias que pareciam diamantes e brincos que pareciam pérolas. Davi ficou tão impressionado com sua aparência que apenas depois notou que Pedro estava atrás dela. O garoto estava bem vestido e parecia um jovem modelo de propaganda de televisão. Davi a convidou para entrar e fez um chá para ela. Meu Deus, você está tão bem, você roubou mesmo aquele banco? Davi falou em tom de brincadeira. Manuela sorriu e disse que apenas a justiça foi feita. Enquanto tomava o chá, Davi recebeu uma ligação do seu amigo. Davi, não poderei ir, aconteceu algo urgente na empresa, todos os taxistas estão aqui, assim que der eu falo com você. Assim que ele desligou, Manuela começou a falar. Anos atrás eu conheci um homem, me apaixonei por ele, foi amor à primeira vista. Nós nos dávamos tão bem, eu amava e ele amava meu dinheiro, o dinheiro do meu pai para ser mais precisa. Meu pai tinha um império e era muito rico, mas ele conheceu uma mulher que apenas queria seu dinheiro. Ela e seu filho fizeram de tudo para estragar minha vida e quando meu pai faleceu eles tiveram a oportunidade de se livrar de mim. Gananciosos, eles queriam toda a parte da herança do meu pai e se juntaram com meu namorado para me enganar. Eles bolaram um plano falsificando documentos e fazendo eu passar por uma criminosa. E conseguiram, eu fui condenada em tempo recorde. Meu namorado recebeu alguma recompensa deles e desapareceu, mas ele não sabia que eu estava grávida. Dentro da prisão eu tive Pedro, que depois de um tempo foi morar com a minha madrasta e o filho dela. Aquilo me doeu, eu tinha medo do que eles poderiam fazer com ele. Por ter bom comportamento eu fui solta após alguns anos. A justiça me concedeu visitar meu filho. Apesar de morar em uma mansão, Pedro não se sentia feliz e era maltratado por eles. Eu não tinha onde morar, mas mesmo assim ele não quis voltar para lá e preferiu morar comigo na rua. Minha madrasta não fez questão de ir atrás dele e até achou bom ele vir comigo. Eu sofri nas ruas com ele sem ter onde morar, mas meu filho era minha força e eu faria de tudo por ele. Na data do falecimento do meu pai eu fui visitar ele no cemitério, então foi lá que tive a ajuda do zelador. No dia que você me levou no banco eu peguei documentos que comprovaram minha inocência. Semanas depois o tribunal tirou minhas acusações, além de mandarem prender minha madrasta, seu filho e meu ex-namorado. Tudo que era meu de direito voltou. Sem a sua ajuda tudo teria sido mais difícil e naquele dia eu talvez não tivesse sobrevivido. Depois que fui presa você foi a única pessoa que me tratou bem apesar da minha aparência, de onde eu morava e do meu passado no presídio. Quero lhe agradecer por tudo. Eu sei o que aconteceu com você no trabalho e sei que tenho parte de culpa nisso, se não tivesse me ajudado naquele dia você não teria sido demitido. Como agradecimento eu comprei a empresa. Davi nesse momento quase caiu do sofá. Como assim? Disse ele. Eu comprei a empresa e estou mudando a direção, o chefe antigo ainda está lá, mas estou indo pessoalmente lhe contar sobre a mudança de direção, falou Manuela. E quem irá gerir a empresa? Perguntou Davi. Você, disse ela. Era muita coisa para ele digerir, mas o seu sorriso não saía do rosto. Os três foram até a empresa de táxi e Jeremias estava lá angustiado ao saber da nova direção.
Ele estava tão triste que até chorou, seu orgulho estava ferido. Manuela anunciou na frente de todos que Davi iria gerir a empresa e que Jeremias estava demitido. Davi, no entanto, ao ver seu ex-chefe aos prantos, pediu algo a Manuela e ela concordou. Davi disse que Jeremias podia trabalhar na empresa, mas seria taxista e iria dirigir o velho carro dele. Além disso, os defeitos não seriam pagos pela empresa, sairia do bolso de Jeremias. Jeremias queria discutir, mas não estava em posição, então aceitou de cabeça baixa. Apesar do pouco estudo, Davi surpreendeu todos gerindo a empresa de forma excelente, aumentando em 30% seu faturamento, tudo porque ele tratava bem todos os taxistas que por sua vez tratavam de forma melhor os passageiros. Manuela e Davi se tornaram bons amigos, mas essa amizade não durou muito tempo, pois se transformou em amor e os dois ficaram noivos. Davi olhava para Manuela e Pedro lembrando da linda história deles, que começou como um filme de terror e acabou como um filme de amor. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.